Como manter a saúde bucal? Esse é o tema da live de hoje. O meu convidado é o dentista Dilson Júnior. Eu vou colocar o tema aqui para quem for chegando já se situar a respeito. Eu agradeço a presença de todos. Fixei o comentário. Vou mandar o convite para ele assim que ele entrar na live. Esse é um tema muito interessante porque muitas pessoas estão com a autoestima comprometida, em virtude de não sorrirem e de não terem essa liberdade para poder expressar essa alegria, satisfação, contentamento, a gratidão. E o sorriso, ele é um portal, ele é um convite para que as pessoas possam se sentir à vontade de estarem perto de nós. O sorriso ele contagia, ele é uma expressão dessa felicidade e eu realmente acredito que vocês vão aprender muito a respeito da saúde bucal. Lia, bem-vinda, é um prazer imenso te ver aqui na live. E daqui a pouco, pessoal, recebo o Dilson Júnior. Dilson Júnior, ele eu conheci há alguns anos. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boníssima, gente tranquila, um profissional de gabarito, que tem propriedade no que está fazendo. Ele trabalha na clínica odontológica Nero. Eu mesmo já fiz um tratamento ortodôntico lá. Foi um período curto, mas foi nesse momento que eu pude conhecê-lo, que eu pude conviver com ele ali todos os meses para poder fazer a manutenção do aparelho ortodôntico. Estou aguardando ele entrar. Assim que ele entrar na live, eu o convido para que a gente possa iniciar esse diálogo. Na verdade, eu farei algumas perguntas e ele vai dissertar a respeito, elucidar os fatos, trazer exemplos. Aqui, bem-vindo, Dr. Dilson Júnior. Vou mandar o convite para ele agora. Todos são bem-vindos. Essa live ficará gravada aqui no meu IGTV e em breve vou postar lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, onde você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Vá lá e se inscreva, se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Vou mandar o convite aqui para ele. O fone. Vamos lá. Dilson Júnior, E aí, meu bem-vindo. Boa amigo? noite. Boa Tudo noite. bem? Só colocar o fone. Tá Tô me, ajustando também aqui o fone. Tô te tá me, ouvindo perfeitamente. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E tu, tá me ouvindo bem também? Bem-vindos, rapazes. Olha aqui, Tasto. Deu um problema na conexão. Matheus, bem-vindo. Carlos Personal, Júnior. Saudade, Júnior. Aparece aqui no Turu. Tem um outro perfil dele, que é o pessoal. Vou mandar o convite novamente, pessoal, acredito que é por conta da rede, da internet, essas instabilidades. Mas eu vou mandar o convite aqui novamente. Júnior se desafiando, se permitindo a tomar conta de uma casa. Acho que as próximas notícias serão: Júnior agora é Masterchef, é Bake Off. Ramon, bem-vindo. Aline, bem-vinda. Estou aguardando o Dilson entrar novamente com o perfil dele profissional. Daí, eu inicio a live. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, Ramon. Eu vou mandar aqui então para o pessoal do Dilson.
Pelo jeito, o profissional não deu certo, mas a conversa vai ser feita. Vamos lá. Vou dar aqui. Bem-vindo, Thiago. Não, é o profissional mesmo. Pronto. Ótimo. Não sei o que foi. Mais adequado ainda. É internet. Internet tem essas instabilidades, como eu estava falando para eles aqui. Acontece. Eu tava tentando tirar esses comentários, né? Não tô me vendo. Tá, eu tiro aqui para ti. Sem problema. Vou desativar. Ótimo. Melhor. Perfeito. Agora Pessoal, sim. vocês que estão aí online, estão aí conosco, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho subindo para essa live ser entregue a outras pessoas. Desde já eu agradeço. Novamente aqui, minhas boas-vindas ao Dilson Júnior. Ele trabalha na Clínica Odontológica Nero. Eu estava falando aqui, Dilson, que há alguns anos eu iniciei um tratamento Muitos anos. há muitos anos. Eu digo alguns sendo bem generoso. E eu te conheci nesse período. Eu fiz aqui, não a rasgação de seda, eu fiz o reconhecimento, a validação de que você é uma pessoa boníssima, tranquilo demais, gente boa. Então, um profissional de excelência. E por isso, gente, que eu convidei para dar essas contribuições que são essenciais para que nós tenhamos sorrisos cada dia mais bonitos, mais saudáveis. E aí disso eu quero te dar as boas-vindas e, no caso, franquear a fala, né, para que tu possas falar mais, quer dizer, falar a respeito dessa tua jornada, da tua trajetória, da tua carreira, antes da gente ir, de fato, para o assunto da live, mas que tu possa se apresentar e dizer como é que foi, como é que está sendo essa jornada dentro da odontologia. Metade da minha vida é odontologia, né? Eu tô com 37 anos agora, completei ontem. Jovem, é jovem. 18 anos de odontologia, porque são 13 anos de formado, mais 15, mais 5 de faculdade, né? E aí eu me especializei em várias áreas. A dentística, que é a que cuida das restaurações, da reconstituição dos dentes, a parte estética de clareamento, de facetas. E a minha principal especialidade, que é a ortodontia, que foi a que tu conheceu primeiro, né? A ortodontia, que eu acabei fazendo mestrado também em ortodontia. Eu comecei a carreira seguindo pela ortodontia, que era o que eu entrei na odontologia para fazer, que era o que me encantava. Só que quando a gente entra na faculdade, a gente descobre um leque de opções, né? Coisas que a gente nem sabe que a nossa profissão pode ter. Então eu acabei indo para saúde bucal também do trabalho, odontologia do trabalho, e aí passei em concurso no ESF, né? Saúde na família, que inclui saúde na escola. Então acaba que a gente escolhe uma coisa e a vida vai levando para outras, né? A gente não vai por um caminho de tantas possibilidades, a gente vai querendo abraçar tudo. Já fui até coordenador de saúde bucal no município, numa transição. Então tudo que foi aparecendo eu fui pegando, porque eu acho que tudo é experiência e tudo contribui, né, para a carreira, nem que seja por pouco tempo. É verdade. Tudo é válido, tudo agrega conhecimento e experiência valiosíssima para o desenvolvimento do ser humano como um todo. Dilson, vamos lá. De maneira geral, quais são os cuidados básicos para manter a saúde bucal? Cuidados básicos, né? O que tu acha que é, Charles? O principal de tudo para se ter uma saúde bucal? É bom ouvir do Eu acredito paciente que é uma também. escovação feita de uma maneira correta. Eu acredito que é um conjunto de fatores, mas eu acredito que a escovação é um dos fatores principais nesse caso. Mas feita da maneira correta, né? E com a quantidade de vezes durante o dia, saber o que a pessoa está comendo, para também, que eu acho que acho não, tenho certeza que prejudica de alguma forma a ingestão de muito açúcar, a comida refinada, então tudo isso prejudica, mas a fala é toda sua. Eu, inclusive, já, na verdade, tu não puxou muito a minha orelha, porque eu, modéstia à parte,
eu sempre segui muito certinho o protocolo, então eu entrei e saí desse processo de tratamento e eu não fiquei bombardeado, mas tem gente que sente muito, porque se priva não, ignora esses cuidados básicos. Esses são os cuidados básicos, né? A boca é a porta de entrada para alimentação, também a fonação. Então, tudo que vai da boca vai para o organismo, né? Você pode estar ingerindo bactérias, ingerindo fungos, outros micro-organismos. Então, a boca, nós já temos uma flora que é constante. Ela vive em equilíbrio na boca. Então, nós temos essa tríade dessa flora, do que você come e o tempo. Então, se você não escova o dente, você permite com que essa flora bacteriana se propague e aumente, e elas começam a grudar no dente, que é o que a gente chama de biofilme, que antigamente se falava placa bacteriana, né? Que é a mesma coisa. Então, ela se adere ao dente e vai formando a colônia, vai formando uma por cima da outra, se agregando, tem o Streptococcus mutans, que é o primeiro, aí agrega outro, e é tudo invisível a olho nu, mas quando é em quantidade maior, você já consegue observar. E aí vai virando tártaro, quando endurece, aí você não consegue mais remover em casa. Então, como você falou, cuidado básico, escovação, é o principal. Porque se você consegue remover antes que endureça, antes que forme algum problema, você não vai ter nenhum problema. E a escovação não inclui só a escova. É escova, fio dental, todos os movimentos que devem ser feitos, porque tem gente que só escova o dente para sair de casa. Aí só pensa no mau hálito, né? Que é um dos problemas que pode Aí ser escova a causado. língua, só a língua, acha que é suficiente. Acho que aí faz assim, tá legal, escovei. Meu Deus do Eu sempre digo céu. para o paciente pensar no dente individualmente. O dente tem a parte da frente, tem a parte de trás e tem entre os dentes. Entre os dentes a gente não vai limpar. Tem alguma escova que entre os dentes? Não tem. O que a gente pode fazer? Usar um fio dental, uma linha de costura, que a gente fala muito no posto de saúde. Às vezes a pessoa não tem condição. Realmente fio dental não é um recurso barato, né? E não é acessível porque ele não, dificilmente num kit de saúde bucal público vem um fio dental. Isso às vezes eu fico brigando para ter. Às vezes a gente faz para as pessoas fazerem doação para a gente colocar no kit, porque não tem, como se não fosse necessário. E aí a gente fica ensinando algumas técnicas, Misericórdia. como esticar um saquinho de plástico para fazer um fio dental, ou linha de costura que é mais barato. Acho que tem que ser passado entre os dentes. Porque entre os dentes, alguns são bem juntos, mas todos são separados. Apesar de ter coladinho, às vezes é difícil passar, se você serrar, você consegue acessar. E aí tem que descer para limpar aquele formato do dente que não é reto, eles não são retos, tem que fazer uma concavidade, então o fio dental tem que entrar e limpar. Então se você escovar só com a escova e depois for passar o fio dental, tu vai ver o tanto de coisa que vai sair entre os dentes. Então a escovação não é só, a gente fala escovação, mas seria certa higienização. E que se passasse o fio dental antes para limpar, tirar os restos de alimento entre os dentes, o biofilme, e escovar depois. E a escovação também não é só essa que eu falo aí. Eu vou passar só a língua aqui, tirar rapidinho, tá a boca tá cheirosa, tá limpo. Ou então pegar um Cepacol, um Plax, um enxaguante bucal, fazer um bochecho e sair. Porque acho que porque tá cheiroso tá limpo, né? É aquela Tem pessoas que têm o hábito de comer pasta dental. porque tem, E, inclusive, eu até me meti em um problema por conta disso, porque uma pessoa da família fazia, eu era criança, fiz, e isso gerou um problema, que eu lembro que tu me explicaste bem a respeito. É uma manchinha no dente. Então, as pessoas às vezes comem, pegam lá a pasta, comem, acham gostoso, porque tem gosto disso, é de morango, é disso, é daquilo. Ela tem flúor e acha que não vai acontecer nada. Mas esse comer a pasta dental, isso pode gerar problema nos dentes, manchas ou algo do tipo? tem aquela máxima que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? O flu ele veio para ajudar na saúde bucal, porque nosso pH ele chega a 5,5, você já começa lesões de cárie. E com o flu esse pH baixa para 4,5. Então demora mais para se formar uma cárie. Então o flu é essencial, tanto que ele foi adicionado à água no abastecimento público. Só que em excesso ele é incorporado, principalmente se for na formação do dente, ele é incorporado no mineral do dente. E aí o dente já nasce manchado. Manchas de brancas, amarelas, alguns casos até cinzas, marrons, que é o que a gente chama de fluorose, é uma lesão crônica, nasceu com o dente. Então, para se corrigir depois futuramente com restauração, com estética, né? Alguns clareamentos resolvem se a mancha for suave,
ou, na maioria dos casos, tem que facetar mesmo, colocar porcelana. Então, a fluorose é uma contaminação crônica, né? Mas pode ser aguda quando a criança ingere o flúor, aí já tem que levar ao médico, né, para fazer o tratamento. Se for uma coisa aguda, que é bem mais raro. Agora, a fluorose é muito comum. Principalmente essa geração do Tandy, essas pastinhas gostosas de tutti-frutti, que dá vontade de comer mesmo, passar no pão. É muito bom mesmo, cara. É Acaba bom, estimulando, porque era para estimular a escovação. Só que a criança quer comer, porque é gostosa, é cheirosa, né? é verdade. E, Gilson, quais são as implicações, a quais implicações que uma pessoa está sujeita se ela ignora essas medidas de prevenção? No caso, a higienização, enfim, esse cuidado como um todo. Principalmente com relação à higienização, que eu acredito que é o maior desafio das pessoas. O que eu costumo muito ouvir é: eu não tenho tempo. As pessoas hoje não têm tempo daquilo que é essencial para a manutenção da saúde delas. Agora, eu falei, e estou expondo aqui essa pergunta de propósito, para que as pessoas entendam a quais problemas que elas estão sujeitas, caso elas fiquem se esquivando dessa responsabilidade que elas têm em manter a saúde da boca. Então, quais são as implicações, a quais problemas que essas pessoas estão sujeitas pelo fato de ignorarem essas medidas de prevenção? Para assustar logo de início, tem uma doença que chama endocardite bacteriana, que é uma bactéria que ela penetra pela gengiva e pode chegar ao coração, mas são casos extremos. Isso é uma coisa que pode acontecer. Como eu falo, a boca é uma porta de entrada. Então, às vezes, um dente que está aberto, né, que é para fazer canal, ele está drenando para dentro do organismo bactérias. Então, mas a principal que acontece é a cárie. A cárie, ela se forma no esmalte, não é a bactéria que come o dente, não, como a gente às vezes ensina para a criança para facilitar. Faz a fábula da cárie, né? Ela ingere o carboidrato, principalmente a sacarose que está nos doces, então o doce é o grande vilão. Tudo que tem açúcar é um vilão, porque rapidamente é ingerido até para o organismo, né? Vira diabetes, vira gordura. Então ela transforma em ácido e esse ácido sobre o dente vai corroendo, o dente é mineralizado. O esmalte é 95% mineral. Só que como ele é mineralizado, você não sente no começo. É visual, você vê manchas brancas opacas, que aí vai evoluindo e vai desmineralizando. Começa a formar o buraquinho. Se chegar no dentista e tiver um controle correto, ele vai achar esse buraquinho, vai restaurar, vai lhe orientar na higienização. Mas o que acontece na maioria? Ela penetra no esmalte e aí chega na dentina, que é a segunda camada. A dentina é que é a cor do dente mesmo, que é amarelo. O esmalte ele é translúcido, né? E acaba dando aquela aparência mais branca, que não é branco, né? É meio amarelado. E aí quando ele chega na dentina, a dentina ela já tem micronervos, que são os canalículos dentinários, que vêm da polpa do dente. A polpa é como se fosse o coração do dente, tem os vasos, tem os nervos, porque ele é um órgão. Apesar de muita gente pensar que é osso, né? Dente é osso, eu escuto muito isso. E se fosse osso, como é que a gente movimentaria? Bota o aparelho para o lado. Ele é todo um complexo, ele tem todo um complexo. Além dessa parte interna, ele tem todo o envoltório dele, que é o ligamento. Mas voltando para a cárie, quando ela chega na dentina, que é a segunda camada, o dente começa a avisar. Você come uma coisa, dá aquela dorzinha. Vai tomar uma coisa gelada, dá aquela dorzinha. Mas é uma dor que dá e passa. Aí a pessoa, tá doendo aqui, eu vou comer só desse lado. Fica dando um jeitinho. Assim, é só não bater aqui, é só não posso tomar gelado porque esse dente dói. O dente está avisando, está dando a cutucada. E a bactéria continua descendo na camada da dentina. E aí onde é que ela vai chegar? Na polpa. Aí muitas vezes já está naquela camadinha, só o teto da polpa transparente, a dor começa espontânea. Já não é a dor que quando bate dói, é uma dor que vem sozinha. Tu tá assistindo televisão, fica dando alfinetada. A pessoa se entope de remédio, no começo resolve, depois nem remédio passa. Porque essa polpa vai começar a necrosar. Não sei se eu estou me fazendo entender, tá entendendo o caminho, né? Eu tô imaginando... Para mim está claríssimo. Eu tô imaginando o dente Eu acredito que para a audiência também. É um filme, a coisa vai ficando assim séria, vai ficando pior. É um filme de terror, gente. É um filme de terror, cara, mas que você é o protagonista, tu tem a qualquer momento as armas para parar. Mas é porque tu vai negligenciando essa questão de falar, não tenho tempo. É só comer desse jeito, esse lado, só posso comer desse lado porque esse lado dói. Chegou na polpa, a polpa tem os vasos, os nervos, aí essa dor espontânea é terrível, que muita gente vai final de semana, de noite para emergência para tratar, porque a polpa já está necrosando. Você já viu quando o mosquito pica a pele, fica inchado?
o Sim. gondozinho, no dente não tem como inchar, porque as paredes são rígidas. E aí o que ele faz? Ele tenta inchar e lateja, ele tenta sair, né? Tenta fazer aquela pressão, lateja, lateja. Por isso que dizem que até é comparável com a dor do parto, né? Paciente mulher que chega dizendo isso, nem no parto eu não sofri tanto assim. Porque dói pra caramba, cara. E é na cabeça, né? Então aí nessa hora tem que ir pra emergência para fazer a abertura, para tirar essa pressão. Então tu abre, aí a polpa tem para onde solucionar aquela pressão. E aí é colocado antibiótico, se for feito logo a abertura, tira aquela polpa que está necrosando, porque aquilo já é um foco de infecção. E quando a pessoa não deixa aquele foco de infecção, aí lá bota um remédio caseiro, passa, aquela polpa necrosa e vira um meio de cultura de bactéria. Então fica tudo putrefado dentro do dente, tô achando que tá arrasando lá porque tá tomando remédio. E aí por onde vai sair esse negócio podre? Se tiver um buraco no dente, ele drena pelo dente. Se o dente não conseguir drenar por cima, ele drena por baixo, que é por onde entrou os vasos e os nervos. E aí ele vai formar uma poça de pus lá embaixo, que em alguns pacientes começa a aparecer no rosto, né? O rosto começa a inchar, é só pus. Alguns Misericórdia, meu Deus. já viu gente com o rosto inchado, assim, deformado de pus? E o Sim, organismo já. reage fazendo inflamação para deter e o rosto vai inchando. E aí alguns pacientes que têm uma imunidade Meu boa, Deus. ao invés de fazer a bolsa de pus, ele criou uma fístula, que é um caminho para poder sair pela gengiva. E às vezes fica aquela bolinha na gengiva drenando o pus. E aí o paciente já não sente tanta dor, porque fica drenando. Só quando entope, aí começa a inchar o rosto de novo. E aí tem gente que fica nesse crônico, fica, eu tô sentindo um gosto metálico na boca, um gosto ruim, é o pus drenando todo o tempo. E se a pessoa tivesse ideia da podridão que é aquilo, cara, ela corria pro dentista. Mas aí como ela consegue controlar, porque o que importa o paciente é controlar a dor. Não estiver sentindo dor, vai dizer, eu vou outro dia aí. Não falou, eu tô sem tempo, eu não posso, não dá para fazer agora. Mas à noite todo mundo vai dormir à noite e não vai trabalhar depois. Então se pelo menos à noite pegasse, antes de dormir, passa o fio dental com cuidado, olhando no espelho, assistindo televisão, aí escova o dente direitinho, imaginando que está limpando cada dente. Porque se você passar assim rápido, a escova for grande, ela não chega no último dente. Por isso que a maioria dos casos são nesses últimos dentes. Onde tu não limpar. Tem até uma frase que diz assim, você precisa escovar todos os dentes? Não, só aquele que você gosta. Então tu não quer aquele de trás? Não escova. Tu vai perder ele. Vai ter que ser tirado, extraído. Uau, gente, isso é impressionante. E quais são as principais queixas, os principais problemas que as pessoas apresentam assim que elas chegam à clínica? É maior o número de pessoas que agem com vista à prevenção ou à intervenção, já um Não, tratamento? E eu nem me refiro a um tratamento odontológico, ou melhor, ortodôntico. Acredito que eu estou falando da forma correta. Mas tratamentos no sentido de uma intervenção para poder resgatar a função do dente, enfim, da mastigação, porque a pessoa já está numa situação muito vulnerável. É mais de prevenção ou de intervenção? E quais são esses principais problemas que elas apresentam? por incrível que pareça, pelo menos na clínica particular, no setor público é outra história, mas na clínica particular a maioria procura por estética. E às vezes eu me assusto porque chega a paciente querendo clareamento e está com a gengiva sangrando. Está com um quadro de gengivite Misericórdia. grave. Já teve paciente que eu cheguei a dizer assim, você tem que fazer um tratamento prévio, tem que tratar essa gengivite porque está muito feio. Não, eu só queria fazer um clareamento, ignorando a gengiva sangrando. Mas como é que eu vou fazer um clareamento no dente se você está com uma doença na boca? E o paciente insistindo que só queria um clareamento, quer clarear o dente que a gengiva sangrando, cara, isso é absurdo. Mas, como a gente estava falando da cárie, a cárie é a principal causa de procura, né? Porque já sente dor. Então tem gente que procura direitinho quando sente que está causando aquela dorzinha. E aí, se procurar no começo, hoje em dia a odontologia é minimamente invasiva. Se eu tenho uma cárie pequenininha, eu vou fazer só aquele buraquinho e restaurar. O que é a restauração? É colocar resina. As resinas elas são adesivas. Então a gente coloca um ácido que o dente prepara, cria microporos e tem um adesivo que entra nesse microporos, aí sim a gente vai formando o dente com a resina. Então a gente vai fazendo uma escultura. A odontologia é muito artística, tu compõe todo o dente e como ele deve ocluir com o de cima. Então o dente mesmo dá as pistas de como ele era. Então tu reconstitui. Mas os pacientes pensam o quê? Que eu restaurei esse dente, então
tá novinho, não vou mais ter problema. A restauração ela só está devolvendo a forma, mas a doença pode voltar a qualquer momento. O tratamento da doença, paradoxalmente, é a própria prevenção, porque se tu fizer a restauração e não voltar a ter uma saúde bucal boa, vai ter o mesmo problema ao redor da própria restauração, porque ainda tem dente ali. E aí o ciclo vai o quê? Vai aumentando, aí vai lá, tira a restauração, tira a nova cárie e o buraco vai aumentando. Buraco em termos mais leigos, para entender, né? A cavidade é a lesão cariosa. Que a doença não é cárie, né? É a lesão de cárie. A doença é só uma só. E aí começa a aumentar e o dente fica fragilizado. Imagina um piso de porcelana. Quando a gente joga no chão, ele quebra, né? Mas se ele está colado no chão, tu pode pisar e ele não quebra. O esmalte é assim. Ele é bem rígido sobre a dentina. Tu consegue comer várias coisas. Inclusive, a gente consegue roer o osso sem quebrar, que é bem resistente. O que acontece? Por que muito dente quebra? Porque muita gente já tem o dente restaurado, que não é 100%. Então, ele já é fragilizado. O esmalte sem suporte, só cavado, ele quebra muito fácil. E aí tem gente que chega, às vezes, eu fui morder e meu dente quebrou todinho. Cara, não foi assim. Tu já tava com o dente igual um ovo de Páscoa, oco por dentro. Então qualquer coisa que tu mastigasse em cima, ia quebrar o dente. E aí ele quebra, aí aparece aquele buracão embaixo. Porque o esmalte ele é feito triângulozinho, é como se fosse uma pirâmide. São prismas. E aí ele entra no pontinho e se abre. E às vezes aquele pontinho, quando tu abre, tá uma cárie enorme embaixo. Que o dentista com o olho bem preparado e com luz, consegue perceber a transparência. Aquele dente tá com uma mancha escura dentro dele. Apesar dele estar todo bonitinho. Parece que tá inteiro. Aí tu já prevê, isso aqui, quando eu abrir vai ter um buracão. Aí nesse caso a gente até anestesia antes, porque a gente sabe que já tá na dentina, né? Já tá bem fundo. E às vezes, para surpresa, é isso mesmo. Aí o paciente, já teve paciente que chegou e disse, o dentista acabou com o meu dente. Veio de outro dentista, né? Era só um buraquinho, ele chegou, fez um buracão. Eu disse, não, cara, era um buraquinho, visivelmente. Mas na hora que ele abriu, tava toda a cárie lá. E se ele fosse morder, ia ser pior, porque ia quebrar. E diz assim, quais são os tratamentos mais comuns, de acordo com o problema, a demanda do paciente, quais são os tipos de tratamentos, de intervenções que são feitas? Pode dar, assim, alguns exemplos? Como eu já falei muito da cárie, já te expliquei como é a restauração. Esse é o que a maioria faz. Na verdade, todo mundo faz alguma restauração na vida. São poucos pacientes que não têm. Mas hoje em dia a gente já tem, porque muitas pessoas estão bem instruídas quanto à prevenção. É possível você chegar à idade adulta, envelhecer, levar seus dentes para a cova inteiros. Se você entender isso aí que eu estou falando. O outro tipo de tratamento essencial é da gengiva. A gengiva tem outra peculiaridade, que essas bactérias que formam sobre o dente, elas não precisam do carboidrato, do açúcar, para dar a doença. A gengiva está inflamada o tempo todo. Tu acabou de escovar, aquela escovação perfeita, dentro de algumas horas, subclinicamente, a gengiva está inflamada. É uma gengivitezinha leve, que vai piorando conforme o tempo passa. Então ela só precisa da bactéria para se incomodar. Imagina, a gengiva está lá bonita sobre o dente e começa a formar um monte de bactéria na superfície do dente. Ela fica pressionada. E aí ela começa a levar mediadores de inflamação. E aí ela começa, de rosada que ela é, a ficar vermelha, para combater aquela bactéria que está lá. E aí com o tempo a pessoa não escova direito, principalmente na parte da gengiva com o dente, começa a ficar aquele halo avermelhado. E aí a gengiva começa a encher de dente. De dente não, de sangue. E é o que ocorre a gengivite, que é a inflamação da gengiva. Então às vezes por tocar com a escova, a gengiva já sangra. Ela sangra porque está cheia de sangue, é como se fosse uma esponja, né? Tu está pressionando a esponja e está saindo sangue. Então a gengivite é o estágio inicial da doença, que a gente chama de doença periodontal, que é a doença da gengiva. A gengiva é não só essa que a gente vê, mas internamente ela é o suporte do dente. O dente é como um iceberg, tá? Só aquela cabecinha lá que a gente vê, aqui para dentro tem 2, 3 vezes mais de tamanho. Alguns dentes têm 2, 3, 4 raízes. Então ele que segura o dente no osso. E aí tem esse ligamento. São ligamentos, é um feixe mesmo, uma articulação tipo a do braço, tipo da perna, só que é chamada de gonfose. Ela dá um amortecimento, como se fosse um amortecedor. Quando a gente mastiga, o dente movimenta um pouquinho, ele dá uma amortecida e leva um impacto para o osso. São vários dentes, são poucos impactos, né? Então, na doença gengival, ele consegue penetrar essa gengiva e vai penetrando nesse ligamento. Se ele rompe as primeiras junções, que são junções gengivais, ele chega nesse ligamento que é do dente com o osso. E aí ele começa a tirar o suporte do dente, que é irreversível.
E aí vai descendo o dente, para se proteger, vai descendo o osso também. Entre cada dentinho tem um osso, assim, uma espícula óssea que vai segurando. E aí vai retraindo. Retrai a gengiva, desce o osso e começa a expor a raiz do dente. Já viu algum paciente, com alguma pessoa com uma gengiva retraída, em algum dente ou outro? Você já percebeu isso? E com gengivite, muitos, quer dizer, muitos, não estou exagerando, mas vários casos. Pessoas reclamando disso. Ah, minha gengiva é muito sensível, é sangue, tal, 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 eu estou recorrendo ao dentista sempre. Sempre tem esses problemas. E por conta de ignorar medida de prevenção. E que tipo de alimentos? Agora apertou para muita gente. Que tipo de alimentos que geralmente eles sabotam essa saúde bucal? O que agrava ou o que deixa mais vulnerável toda a estrutura da boca para ter esses problemas? Quais são os alimentos assim mais perigosos, ou pelo menos aqueles que a gente tem que ter mais cuidado? Como eu já te falei, o grande vilão, e a maioria sabe, né? Normalmente a pessoa associa doce com cárie. E é verdade. Os doces, eles se transformam rapidamente em ácido, corrói o dente. Então, às vezes, meu sobrinho vem comendo doce, eu disse, mas eu como, mas eu faço a escovação perfeita. O problema não é comer, o problema é porque você não escova. Você deixa o açúcar lá, e aí ele vai se transformar rápido em ácido. Mas aí se eu como, e dentro de 30 minutos eu escovo, passo fio dental, eu não deixo resíduo para bactéria, é só não deixar comida. Faz a analogia de um prato, você vai comer, vai deixar o prato sujo na pia, por de noite lá tá cheio de barata, cheio de bicho. E aí é de porcelana, é só tu passar a escovinha, tem que passar o sabão para poder tirar. É a remoção mecânica. Não adianta eu jogar só o sabão, jogar por cima, se eu pegar ainda vai estar oleoso. Assim mesmo é o dente. Ele não sai as bactérias só com bochecho, tem que passar a escova. Ótimo exemplo. Eu gostei desse exemplo do prato. Pois Ficou é. bem claro que as pessoas agora estão começando a entender. Outra dica boa Interessante. quanto à alimentação que tu estava falando aí, é que após você se alimentar, não escovar imediatamente. Esperar uns 20 minutos. Por quê? Porque imediatamente após a alimentação, o pH da boca fica ácido. E aí se você for escovar, principalmente se o creme dental for abrasivo, o dente não vai estar totalmente mineralizado, então vai estar tendente à erosão. Erosão é o desgaste do esmalte pela pressão, que é o mesmo que ocorre quando o pessoal usa negócio de carvão ativado, usa pastas abrasivas, acho que estão fazendo clareamento, elas estão desgastando o esmalte, está fazendo um polimento, mas está tirando uma estrutura que não vai mais voltar, que são os minerais dos dentes. Então, comida ácida, principalmente, o pessoal que faz aquele uso de limão em jejum, essas coisas assim, e aí depois vão escovar o dente. É ácido com desgaste. Imagina tu tá fazendo um polimento de uma coisa, jogando um ácido e esfregando. Tu tá desgastando, tá riscando. Nossa. Escolher escova, pasta, fio dental, enxaguante. O quanto que isso faz diferença na higiene bucal? A gente já falou a respeito da escovação. Tem vários tipos de escova por aí, assim como pasta também. Eu não sei se tu fazes a recomendação de uma em especial, ou de duas, ou de três, enfim, ou se tem algum componente que faça diferença, porque a proposta da propaganda é gigante. Tem de toda sorte, tem pasta, de todo preço também. E com relação a enxaguante, fio dental, já falaste a respeito. E aí entrando nesse assunto do enxaguante, que também tem uma oferta muito grande. Agora eu não sei até que ponto, qual é aquele que é mais adequado conforme o paciente. Tem alguns que eu já experimentei que eles são assim bem, o que eu posso dizer, eu posso falar ácido, ardem demais, e outros que não ardem tanto, ou no decorrer do processo se acostuma. Ah, tá tudo certo. Esse aqui no começo me incomodava mais, agora não incomoda muito. Então, diante disso, qual é a tua orientação com relação à escolha desses instrumentos aí para a manutenção da saúde bucal? O enxaguante bucal a mídia faz uma propaganda tão grande, como se fosse, tu faz um bochecho, já limpou a boca toda. Isso me revolta, devia ter uma censura quanto a essas coisas, porque é enganação, né? E é uma enganação que todo mundo aceita. As pessoas querem também buscar coisas que facilitem muito a vida delas, elas são preguiçosas mesmo. Instantâneo, rápido, Sempre assim.
Depois a gente pode até falar sobre a questão do clareamento. As pessoas querem também uma coisa que clareie, que não sei o que, inventam coisas. O enxaguante bucal, ele não tem efeito se o dente não estiver limpo. Então, como eu te falei, fio dental, escovação. Aí o enxaguante bucal entra como um detergente sobre o dente. Tu limpou o prato, vai passar tipo um polimento. Mas aí o que ele tem? Ele tem flúor. Flúor já tem na pasta. O que ele pode ajudar? Tu escovou, passou fio dental, tudo, já está tudo limpo. Mas se ficou uma sujeira em algum lugar, faz o bochecho, ele vai tirar uma sujeira que já está solta, que já conseguiu soltar. Mas aquele lugar que tem um biofilme já formado, o enxaguante vai passar, ó, o teto da casa da bactéria já está pronto, ó, cicatrizado. Vai só passar como uma chuva por cima. Não vai limpar, não adianta de nada. Alguns enxaguantes bucais, eles são remédios, como o Periogard. Aí a gente usa para pacientes que têm problemas gengivais ou pós-cirurgias, só para um controle, porque ele como se ele paralisasse as bactérias, mas elas continuam lá, elas só não produzem o ácido. Então é como se fosse, a gente chama bacteriostática, paralisa apenas, mas tem efeitos colaterais. O Periogard, que ele é clorexidina, ele causa perda do paladar temporária, tu começa a sentir gostos diferentes, né? Muitos pacientes relatam, a gente avisa antes, vai comer o almoço, vai estar com tempero diferente, mas é porque tua língua está meio queimada. Então o uso é às vezes de 1 semana, no máximo 2, para determinado. Então tudo vai do que o paciente tem, do problema dele. Então por isso tem que ser feito um exame, uma anamnese. Na época da pandemia se falou muito em odontologia à distância, não tem como fazer, cara. Tem como orientar, mas precisa ser examinado, você precisa saber onde está a causa do problema. Então tem que olhar, tem que intervir, tem que tirar o que está o problema lá. Não adianta só tomar remédio, não é como uma doença geral, que você toma um remédio e vai agir por vias sanguíneas. No dente você tem que intervir mesmo. O que a gente não conseguiu melhorar com a pandemia, questão de à distância, são os alinhadores. Os alinhadores a gente consegue trabalhar com o paciente à distância. Mas claro que tem que ter algumas consultas, não é totalmente. Nunca dá para desvincular. Tu aí, eu disse, eu vou tratar teu dente daqui, Charles. Vai fazer uma mágica aqui, vou tirar essa cara aí. Ou então eu vou te orientando, pega uma colherzinha, tira a cara e coloca. Não tem como, cara. Tem coisa que não existe. Instrumento caseiro. Aí a pessoa vai querer, eu vou só fazer bochecha aqui, vou limpar meus dentes. Se for olhar, cara, começa a formar, tem gente que não percebe, mas ficam os tártaros grudados no dente. E às vezes a pessoa sorrindo, a gente percebe que tá aquele tártaro lá. Ela passa a unha, não sai. Porque para tirar na raspagem, que é um dos tratamentos também, que eu estava perguntando dos tratamentos, o tratamento mais comum e que a gente marca com o paciente, volte periodicamente a dentista que ela visita, é para fazer essa limpeza. É tirar todos esses tártaros, ver como tá, reavaliar, pedir exames complementares. Não é tão simples como as pessoas querem que seja, né? Infelizmente, a boca é um complexo, né? É verdade. E o que eu percebi é que as pessoas estão mais escondidas com relação ao sorriso por conta da máscara. Então, eu não sei até que ponto, mas provavelmente as pessoas que são mais tímidas, mais envergonhadas com relação ao sorriso, agora elas, nesse momento, de acordo ali com as possibilidades delas, enfim, elas talvez procuraram mais profissionais da área da odontologia para esse tratamento ortodôntico, porque aí vão passar vários meses e quando o pessoal pensar, eu já tirei, já estou com um sorriso, é como se fosse assim, aquela girada normal do máscara, né? Que a pessoa já muda de visual, o sorriso já é outro. Então, e também tem aqueles mais discretos, tem os que aparecem mais, os que aparecem mais ou menos, os que aparecem menos, e às vezes aqueles que nem aparecem praticamente. Dilson, com relação, de acordo com a tua experiência, o feedback dos pacientes, o quanto que isso influencia na vida deles, no dia a dia, ter essa saúde bucal, essa estética, porque você acha que as pessoas procuram muito por conta da estética, principalmente. Então, o quanto que isso influencia na vida deles? Eu comecei a live dizendo que o sorriso é uma porta, é um convite, né? Para visitas. É um cartão de visitas. Então, eu realmente valorizo muito. Eu tenho pavor de me meter em problema com relação ao dente. Então, por isso que eu sempre cuido e faço essa manutenção. Porque eu vejo as pessoas, fiz um canal e tal, aí ficou com a cara desse tamanho, a boca inchada, não pode isso, não pode aquilo. E eu tive umas experiências complicadas com relação ao famoso siso, ou dente do juízo,
tem uns que chamam assim, e eu não quero voltar para aquilo. Não foi que o siso estivesse com problema, por exemplo, de cárie, mas que teve que fazer a extração porque já estava inflamando demais, esse é até um outro assunto. Mas, se tu quiseres falar a respeito, fica à vontade. Mas, em relação à tua experiência, ao feedback dos pacientes, depois que finaliza um tratamento, um procedimento estético, como é que tu percebe essa autoestima deles depois do processo? Cara, é incrível, é incrível. Pacientes, eles chegam a mudar a personalidade. Eu tive muitos pacientes que eram muito tímidos no começo, principalmente adolescentes, com os dentes muito feios, assim, em termos estéticos, né? Muito apinhados, muito fora do padrão. E a gente sabe que sofrem bullying na escola, né? Tem apelidos. Quando terminou o tratamento, o dente alinhado, cara, assim, quando já estava alinhado, nem estava terminando, a pessoa já começou a se arrumar diferente, já começou a falar mais, ficou mais falador, a sorrir mais. E eles me relatam isso. Eu tive uns pacientes que ficaram muito amigos por conta disso. Teve já paciente que até fez odontologia por conta disso, que ficou me perguntando como era, não sei o que, e acabou fazendo, até virou amigo. Já teve paciente que diz assim, eu sofri uma metamorfose. Aí começou, por que ajeitou o dente, era uma mulher. Depois que ela ajeitou o dente, ela começou a ajeitar cabelo, começou a se vestir diferente. E ela agradecia muito, ela dizia que era por conta do dente, que ela não tinha vaidade, porque não adianta ela se arrumar quando ela sorria os dentes tudo. E era um caso cirúrgico até, porque tem alguns casos que são cirúrgicos, que o problema é ósseo. Mas quando está no borderline, quando está entre o cirúrgico e poder compensar com o dente, a gente faz uma compensação, muda angulações de dente, retrai um pouquinho a parte de baixo, se for queixudo, a gente consegue trazer a parte de baixo, jogar para frente, sem comprometer muito a face. Claro que a parte óssea dá para perceber, mas o paciente fica muito contente só com esse tratamento, sem ser cirúrgico, porque o cirúrgico é um pouco agressivo, né? A questão que tu falaste do siso, do terceiro molar, o que acontece? Com a evolução humana, a face e as misturas também de várias, de negro com branco, índio, não sei o que, o dente pequeno com maxila grande, ou maxila grande com dente pequeno, dá muito problema, as misturas, né? E a própria evolução do homem, a arcada começou a ficar um pouco mais achatada, que a gente vem, aquele dos ancestrais mesmo, como se fosse do macaco, né? Mais projetado e cabia mais dente. E se perdia dente mais cedo, vinha o terceiro molar como uma reposição. Então ele tinha um espaço para ele nascer. A gente tinha uma mandíbula, uma axila maior que tinha espaço para caber mais um dente. Por isso que ele nasce lá para os 18 anos. Por isso que é chamado dente do juízo, porque ele já está com juízo, né? 18 anos. Era pelo menos se espera que esteja. Porque tem uns de 45 aí, que misericórdia. Pois é, cara. Mas aí o dente do juízo está lá. Pelo menos, se não tem juízo, pelo menos tem o dente do juízo, né? Aí o que acontece muito, Thiago? Ele não tem espaço para nascer. E aí ele fica inflamando porque ele fica querendo nascer, empurrando e não tem. Aí inflama lá. Aí tem que ser extraído, às vezes, internamente, incluso. Às vezes nasce só uma pontinha, essa pontinha ocorre a cárie ou a inflamação daquele capuz gengival. Ou o que acontece muitas vezes, ele nasce deitado. E aí nasce deitado em direção ao outro dente. Ele começa a prejudicar esse outro. Pode até acontecer a reabsorção. E ele estragar o segundo molar. E tu perde o segundo e o terceiro. Então o terceiro molar tem que se acompanhar. Nessa época é sempre bom fazer a panorâmica para poder olhar se tem dente incluso também. Então é um caso mesmo de tratamento que não tem nada a ver com cárie. É um caso mesmo genético. A pessoa tem aquele terceiro molar. Se os pais já tiveram que tirar, provavelmente os filhos terão, porque não vão ter espaço. E qual é essa frequência ideal de visita ao dentista? Para uma pessoa... A gente que está aqui pode te ver de quanto tempo, tio? A gente pode ir lá e cumprimentar e ver pessoalmente. Para cumprimentar, ver pessoalmente. Não é passar lá correndo. Estou falando para alguma intervenção eu já ia até odontológica. Para cumprimentar, né? Inclusive eu vou ter que fazer isso contigo, né? Porque eu estou te devendo essa agora. Se quiser passar para cumprimentar, levar um recebido, pode em qualquer momento. Mas, pode levar um bolo de chocolate? Deve. O dentista pode aí tu vai comer depois mas com a máscara não vai ver, né? Tu pode comer ali no intervalinho. Cara, normalmente o meu lanche é líquido, porque às vezes é tão corrido, aí tem alguma coisa, normalmente eu compro aquele whey líquido, tomo rapidinho e volto. Só levanta a máscara, tomo, volta de novo, porque não dá tempo, né? Mas ainda assim, eu comi uma coisa que tem, né? Se bem que esse nem tem açúcar, né? Mas tem outros carboidratos.
Mas aí não necessariamente eu vou ter que escovar correndo na hora. Eu escovo quando chegar em casa, porque eu já tive uma escovação boa anteriormente. Então, para aquilo virar cárie, demora horas. A gente não dá muita essa informação para o paciente de que demora horas, porque aí a pessoa vai relaxar. Entre os dentistas que a gente sabe que já tem toda essa noção, escovam perfeitamente, que até entre os dentistas a gente chama de super escovadores, o estudante de odontologia, os dentistas que escovam perfeitamente, eles têm uns requisitos de, posso comer doce, porque eu vou escovar direito. E pessoas que têm essa noção já de escovar corretamente, elas podem se dar esse luxo de comer doce sem culpa, porque ela vai limpar, né? Tu não vai deixar o prato sujo, como eu te expliquei agora há pouco. E aí tu perguntaste o que eu até esqueci, que eu acho que eu fui para outro rumo. Eu perguntei a respeito de frequência. Ficou empolgado, ó. Ficou Pois empolgado. A frequência que a gente recomenda para o paciente, a gente fala, o mínimo 2 vezes ao ano. É tão pouco, cara, de 6 meses, você fazer uma limpeza, que é só limpeza de controle. Porque até os super escovadores, as pessoas escovam bem, normalmente tem alguma área ou outra que o fio dental não desceu direito. E aí perdeu aquele time, endureceu. E forma os tártaros, às vezes está no suco gengival, tá na gengiva, tu nem tá vendo, mas tá com aquela inflamação. E aí quando tu vai de 6 meses, tu vai para fazer a raspagem, passa o ultrassom, tira tudinho, chega a gengiva, respira, tu vê que sai muita coisa, às vezes tá escondida debaixo do tapete gengival, né? Mas para a maioria que não tem essa escovação boa, a gente aumenta a frequência trimestralmente. Aí vai, mas a gente fica puxando a orelha até chegar nesse nível de 6 meses, que é o desejável. Tu não tem nenhum problema, cara. Teus dentes estão perfeitos. Tu fica só indo fazer controle. Eu tenho vários pacientes assim, porque eu sou chato, eu puxo a orelha mesmo. Às vezes outro até fala, e reconhece, gente. Ele puxa a orelha, mas ele também reconhece. Ele não é aquele professor que só cobra, não. Ele também valida, ele diz, olha, muito bem e tal. Eu estou aqui para testemunhar a respeito. Ele é desse jeito. Mas é porque a gente fica encantado mesmo quando a gente vê que o paciente entendeu, quando conseguiu fazer ele entender. E alguns até falam, nossa, agora eu, realmente, ó, tem gente que não queria usar o fio dental, e às vezes eu fui passar o fio dental no paciente, nossa, saiu tanta coisa, a pessoa entendeu que estava guardando um monte de sujeira entre os dentes. E aí quando passa, cara, é incrível a mudança. O paciente chega com o dente brilhando, no consultório, vem fazer limpeza e o dente já está brilhando. Aí eu só vou procurar onde tem algum tártaro que ele esqueceu, né? Lá, normalmente nos molares superiores, que é onde fica, a gente come biscoito, às vezes fica, a língua não consegue. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade, fica lá, atrai dos incisivos inferiores, acumula muito, porque a gente tem a glândula submandibular, sublingual, que solta lá. E aí esses minerais acabam ajudando a endurecer mais rápido a sujeira, a bactéria, a placa bacteriana. E nas regiões também dos molares que são inclinados para dentro. Tem umas regiões que a gente, quando está fazendo a limpeza, a gente pega um paciente que tem uma higiene boa, a gente já vai logo nessas regiões. Deve ter ali. E aí começa a tirar a parte mais difícil para ir tirando do resto. Eu sempre tenho uns protocolos. Quando eu vejo o paciente, eu sei onde ele tem o tártaro, eu vou logo lá. E aí depois eu vou nos mais fáceis. Que é tipo de qualquer atividade que a gente for fazer, a gente sempre faz o mais difícil e indo para o mais fácil, né? Porque se a gente for do mais difícil, chega no mais difícil, a gente está cansado. E aí a dificuldade aumenta. Eu te entendo. Disso em relação a que a gente passou batido, tem alguma observação, alguma orientação tua em relação à pasta, em relação à escova, ou uma orientação a mais, além dessas duas ou outras que tu queira dar, a respeito da saúde bucal como um todo? Porque tu falaste enxaguante, né? A gente acabou parando nele. Mas a escova, eu sempre falo para o paciente, se você for investir numa coisa mais cara, porque o pessoal quer coisa cara, acha que é bom. Não investe em enxaguante bucal, nem em creme dental, porque creme dental todos têm flúor, a não ser uns de crianças que, na verdade, estão até tirando de linha, porque criança tem a regrinha de o grãozinho de arroz, grãozinho de ervilha para cada idade, né? Mas porque o flúor é necessário, então não se usa muito pasta sem flúor, creme dental sem flúor. Mas a escova, sim. Você tem que ver a arcada. Tem paciente que tem a arcada bem aberta, tem paciente que tem a arcada pequena. Então tem vários tamanhos de escova. Uma regra boa de cerdas quanto mais cerda, melhor. Por isso que a gente sempre recomenda, não estou sendo patrocinado, mas a Curaprox. A Curaprox, ela tem muitas cerdas. Passa o dedo, ela é macia, ela é quase como um algodão. Todas as marcas começaram a copiar essa escova. Já tem a Colgate com essas mesmas cerdas. Tem a Oral-B, já tem a Dental Clean, que ela já veio nessa linha da Curaprox, ela só tem escova assim. Então, a gente sempre recomenda essas escovas ultra soft, a mais macia possível, com mais cerdas possível e com a menor cabeça possível. Porque tem que chegar lá naquele terceiro molar. E quando chega nessa região, ele não passa. Se for uma escova grande, que eu achava um absurdo umas escovas que se faziam antigamente, ainda tem, mas não tem tanta propaganda. Cerdas anatômicas,
um tamanho, elas não podem ser de tamanho diferente, tem que ser um tamanho só. Aí, certo, aí tu vai lá, tu tá escovando, tu tá masticando a gengiva. Tem que ser a cabecinha pequena para chegar lá, fazer o movimento. Se não gosta de uma escova pequena, pega uma de criança para escovar o terceiro molar, as regiões difíceis. Mas aí tu usar duas escovas, é melhor comprar uma escova ideal, pequena, né? Cabeça pequena. Se a pessoa tiver arcada grande, pode ser um pouquinho maior. E fazer o movimento correto. Tem que ter o espaço ainda para o movimento, né? Aí tua escova chega lá, mas tu não consegue movimentar, porque ela trava lá no osso, né? E aí colocou a escova na boca, fecha a boca para poder ter mais espaço para movimentar. E o movimento correto, nunca movimento horizontal, sempre um movimento circular. Eu sempre falo para o paciente, escova como se estivesse escovando tua gengiva. Se tu botar força, a gengiva vai doer, porque é mucosa. Passando um carro aí da polícia, né? Mas não tá me procurando, não. A minha ficha tá limpa. Será que? Nossa, tá ouvindo direto. Muito esse fone. Eu não imaginei que esse fone aqui fosse captasse tão bem até. Eu achei até que ele foi modesto aí, foi moderado aí, não. Viu. Passou direto, mas enfim, não era pra ele. Ficha limpa aqui. Voltando à movimentação. Tu escova como se estivesse escovando tua gengiva. Então, se tiver doendo, é porque tá botando força. É o mínimo de força possível. E aí, tu fazendo o movimento circular na gengiva, tu começa a pegar o dente também. E aí, tá escovando aquela principal área que é entre a gengiva e o dente. E essa área é muito delicada. Que aí é o que acontece, um outro problema, que é bom falar, é força na escovação. Causa retração da gengiva. Tu agride, por isso falando, escova a tua gengiva como se estivesse fazendo uma massagem. Se tu for agressivo, a gengiva vai começar a inflamar pelo trauma, né? Tu tá machucando ela. E aí ela retrai, ela sobe. E é o que tem embaixo da gengiva, a raiz do dente. E a gengiva protege a raiz do dente, ela não tem esmalte dentro. Então a raiz do dente é como se fosse a dentina, tem um cemento lá. Mas aí começar a dar choque. Tu toma gelado, aí dói aquele dente. Tu pensa que é cárie, mas é a raiz que está exposta. É a retração da gengiva. Aí o principal tratamento, a gente recobre com uma restauração da cor do dente quando é pequena, ou faz um tratamento de reconstituição, um retalho reposicionado, puxar a gengiva de volta. Mas aí já é cirúrgico. Então, o que a gente acaba recorrendo sempre é fazer essa restauração e orientar o paciente a maneira na escovação, na força, né? Uau! Gilson, tem algo mais que queira acrescentar diante dessa temática? Como eu falei no começo, que eu acho muito interessante. Antigamente, os idosos eram característicos de ficar com a boca murcha. É boca de velho. O que é uma boca de velho? É uma boca sem dente, né? Porque o dente, ele segura esse osso. O osso alveolar, que é o osso, aquele ossinho que vai contornando o dente, que é a própria gengiva. A gengiva é como se fosse um tapete, né? Então o tapete ele só recobre. Se tu tirar a gengiva toda, tem um osso lá no formato da gengiva, branquinho, amareladinho. E a gengiva recobre. É que dá toda a estética gengival. A gengiva é grande parte também do sorriso, não é só o dente, não, é a gengiva. Então na hora que tu te retira aquele tapete, tu vê o osso, então recoloca. A gengiva tá lá, certo? E me perdi o que eu estava falando. Desse cuidado, algo mais, de informação a mais, pudesse falar a respeito. Era o que eu estava falando dos idosos. Falando da estrutura que tirando... Isso, era dos idosos. É porque eu falei, por que existe o osso? Esse osso... E fica com aquela cara assim caída. Esse osso alveolar, ele existe em função do dente. Na hora que você começa a perder os dentes, esse osso reabsorve. E aí começa a perder toda essa estrutura aqui de osso. E aí o tecido todo mole que tem suporte no osso começa a entrar. Aí vai ficar assim, a boca murcha. Mesmo que tu coloque uma prótese dentária, que aquele pessoal chama de chapa, ainda vai ficar murcho, porque tu perdeu a base óssea aqui, essa parte de cima. Tu murcha bem aqui. E aí todo o teu padrão facial muda. Então, essa geração agora, que chama a gente de cringe, ou millennium, ele já tem mais informação. Então, eles são capazes de chegar à idade adulta, chegar a ser idosos com todos os dentes. Que até surgiu agora a especialidade da odontogeriatria, está muito em alta por conta disso. A gente recebe muito idosos com todos os dentes, cara, perfeitos. E aí os tratamentos que eles estão fazendo são diferentes, procurando tratamento estético. Eu já fiz tratamento ortodôntico em paciente de 81 anos. Eu achei o máximo fazer aquilo, porque estava desalinhada, ela queria alinhar. Eu sempre dou o exemplo dela. Ela com 81 anos, ainda querendo alinhar os dentes, ainda preocupada com estética, com função. E foi até rápido, porque como ela já tinha tido outros tratamentos, ela só foi tratar a recidiva, que acontece com o tratamento ortodôntico, quando a pessoa não usa contenção, ocorre uma recidiva, que tem que segurar. E com a idade, essa perda óssea que é natural,
o dente movimenta, porque ele perde um pouquinho do osso, então ele vai querendo entrar no osso, né? Então vai apinhando. Por isso a gente recomenda colocar aquela contenção fixa inferior, porque no futuro vai apinhar, vai dar problema de alinhamento no dente. Então, essa é a orientação principal. Escove seu dente todo dia, limpe todas as faces e você terá ele para sempre. Vai levar para a cova. Uau! Gente, que temática show de bola, que abordagem maravilhosa, uma fluência, eu disse falando com muita propriedade, com muita fluência e muita leveza também. Disso eu te agradeço pela tua contribuição, de boa vontade, tá aqui, já fez aí, já deu todas as orientações necessárias para esse público que está nos assistindo e para outros que vão olhar essa live gravada, vai ficar gravada aqui no IGTV. Em breve eu coloco lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, onde vocês têm acesso direto pelo link disponível na minha bio. Eu expresso aqui a minha gratidão ao Dr. Dilson Júnior e sigam ele aqui no Instagram, tanto o perfil profissional, que é esse que ele está aqui comigo, tanto o pessoal também, ok? Dilson, gratidão imensa. Um forte abraço para ti. Eu que agradeço, meu amigo. Adoro falar sobre isso. Eu nem vi o tempo passar, cara. Passou 1 hora já, né? Eu também não. 56 minutos. Excelente. Uau, maravilha. Toda sorte de bênçãos em todas as áreas da tua vida e também da vida de vocês que estão aqui nos assistindo. E até nosso próximo encontro. Abração disso. Em breve, espero te encontrar lá na clínica. Acho mais fácil na clínica do que por aí. Pessoalmente. Verdade. Com pandemia, então, né? Tá difícil. É verdade. Obrigado, Dilson. Valeu, amigo. Bom descanso. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.